e de fogo. Quando é aquela timidez no sentido de apatia, fogo, tá? Quando eu falo que aquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa que, tudo que eu tô falando aqui, gente, é no nível patológico. Em algum momento da vida, a gente sempre vai ter uma situação, uma sensação dessa, tá? Mas eu tô falando quando é aquela coisa patológica, que a pessoa se sente mal, quem tá no entorno se sente mal com essa emoção que a pessoa sente, tá? Então aqui, quando eu falo de timidez, eu falo daquela timidez que me breca, que me barra, tá? Que eu não consigo falar em público. Então aí eu posso estar colocando na questão de fogo, porque eu não consigo verbalizar. Ou eu posso colocar na questão, peraí, você é tímido ou introspectivo? Mais reservado. Se você precisar de falar, você não fica à vontade, mas você fala o que você tem que falar. Ah, tá, então isso daí não é timidez, é uma introspecção, uma pessoa mais reservada, tá? Porque às vezes as pessoas entram na questão de falar, eu sou tímida. Assim, se é tímida, aí você tá vendo a pessoa verbalizando bem, é o primeiro contato que você tem com a pessoa, por mais simpática que eu seja, não sou tão cativante assim pra pessoa já sair falando tudo da vida dela, certo? Se colocando de uma forma à vontade, confortável. Então, assim, uma coisa é a pessoa introspectiva, reservada, né? Não é nem introspecção, mas reservada, aquela pessoa que não é tão expansiva, tá? É outra coisa. Timidez é aquela coisa que ela sente breca, não consigo nem fazer amizade, né? Olhar. Então aí eu posso falar tanto de fogo quanto de metal, na questão da introspecção. E aí a gente tem que... O que você não se sente à vontade? Com os teus amigos você se sente confortável para conversar, para falar? Ai, não, mas nem assim. Tá? Então quando a gente fala muito de introspecção, a gente vai falar muito de metal. Agora, dificuldade de fala, gagueira, a gente está vinculado a fogo, porque é questão da comunicação, não é timidez. A pessoa fica nervosa, fica agitada e aí enrola tudo, tá bom? Impaciência. Quando a gente fala de impaciência, a gente pode falar aí de fogo, a gente pode falar de madeira também. Então, é aquela pessoa impaciente, a gente pode lembrar muito bem de quem? Do adolescente. Né? Que é aquela coisa que tem que ser tudo para ontem, tá? Materialismo, lembra de quem que é o Dona Correia? Nossa, vocês são muito novos para lembrar do Dona Correia, né? Que é a coisa do acúmulo. Então, quando eu falo de acumulador, eu falo de terra, eu falo de materialismo. A pessoa, não, eu não sou acumuladora. Tá, você quer saber se a pessoa é acumuladora ou não, é materialista, tá? Você empresta as suas coisas? Não, eu empresto. Legal, mas tem que me devolver inteiro. Então aí não é uma pessoa... Quando eu falo de apego material, não, é meu. Eu não empresto para ninguém. É o meu carro. Se tiver alguma situação onde a pessoa existe, ela desenvolve aí um radicalismo na reação, a gente tem um nível aí de materialismo. Pode ser a questão... A pessoa, às vezes, tem paciente que vira para mim e fala assim, não, eu sou materialista, eu quero ter uma vida melhor, eu trabalho... Não, aí a gente está falando de foco, a gente está falando de melhora de qualidade de vida. Agora, se eu só quero ter dinheiro para acumular, para guardar, mas não aproveito, não me utilizo, aí não, tá? Vício, todos os tipos. Quando eu falo de vício, eu posso falar de madeira, eu posso falar de fogo, tá? Sempre os dois estão envolvidos na questão aí de vício, tá? Quando eu falo de vício, vício por sexo, vício por jogar videogame, vício de tabaco, de chocolate, tá? Tudo aquilo que é compulsível, não consigo parar de fazer. Vício é o quê? Madeira e fogo. Madeira e fogo. Ciúme, possessividade, água, tá? E aqui eu falo daquele ciúme, não ciúme de zelo, tá? Assim, de cuidado, né? Você veio com alguém só para fazer um doce, né? Para ver se seu ibope ainda tá valorizado, como é que tá, né?
Mas assim, aquele ciúme de investigar, de possessividade, de olhar, disso é meu, tá? Quando eu falo desse ciúme, é possessividade, de posse, tá? Então assim, é meu, isso pode ser com o filho, pode ser com o marido, com o namorado, com o irmão, com o pai, com a mãe. Eu não gosto que outra pessoa chegue perto, tá? Então, aí a gente está falando aí de ciúme patológico. Agora, quando a pessoa fala, eu tenho ciúme dos meus gatos, né? Eu tenho uma paciente que ela tem ciúme do gato dela. Até o namorado, a filha, não tem problema. Mas o gato, ela não gosta que ninguém pegue no gato, que o gato se achegue a ninguém, tem que ser só com ela, tá? Mas aí a gente avalia dadas as proporções, tá bom? Inveja. Quando eu falo de inveja, a gente pode falar de madeira, tá? Porque é aquela incapacidade de agir que me impede de ter aquilo. Então, eu invejo a capacidade do outro de agir, tá? Vingança. Aí a pessoa fala, eu tenho uma inveja branca, que fulano foi pra, sei lá, fez uma viagem, tem um carro, tá? Agora, quando é inveja, que às vezes tem gente que fala, eu invejo. Nossa, eu não sei como fulana faz aquilo, como eu invejo fulano. Uma situação, quando meu pai morreu, chegou um ser humano pra mim e falou, nossa, como eu invejo a sua força. Mas assim, como eu invejo a sua força. Queria tirar toda a sua força. Sim, absorver todinha. Sabe? Então assim, é nesse nível que eu tô falando de inveja. Aquela pessoa que é assim, você tá na merda, que na época era mais ou menos isso. E a pessoa olha pra mim e fala, como eu invejo a sua força. Nossa, você... Porque assim, chega a ser cômico, de tão trágico que foi a situação. Na época que meu pai faleceu, numa semana. Aí eu tava lá com o paquerinha, que já fazia anos que eu não paquerava ninguém, o paquerinha sumiu. Ele estava num trabalho maravilhoso, fantástico, foi mandado embora. Gente, sério, dentro de um mês isso, tá? E pra fechar com chave de ouro, a minha mãe teve um hipertiroidismo e estava internada no hospital. Ficou muito mal, chegou quase ela foi pra semi-intensiva. Aí tá, aí foi muito engraçado, que uma amiga, não foi ela que falou isso. Ela ligou pra mim e eu assim, né? A vida é bela, vamos encarar o lado bom das coisas e vamos nós. E aí ela ligou pra mim, nossa, Lu, que ela tinha me ligado assim, coisa de dias antes do meu pai morrer. E ela, nossa, Lu, como é que você tá? Nossa, tô ótima. Aqui em casa tá tudo bem, com meu pai, com a minha mãe, né? A Lu tá bem. Nossa, menina, tô num emprego maravilhoso. Trabalho meio período, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. E era bem por aí mesmo. Ai, que legal. E aí, como é que tá namorando? Menina, encontrei, assim, um amigo do passado, né? E a gente tá negociando, estamos vendo como é que flui as coisas. Ai, que legal, tudo lindo, maravilhoso. Um mês depois ela me liga. Oi, Lu, como é que estão as coisas? Tá indo bem, né, Antônio? Ai, que bom. Ai, seu pai morreu. Como assim, Lu? Tá tudo indo? Morreu, ele foi pro Rio, né? Não sei o que, morreu. Tá. Mas sua mãe tá bem. Ela tá internada. Tá, e o paquera? Sumiu. Ela falou, tá, mas no emprego... Não, eu fui mandada embora. Assim, foi um mês. Ela, Lu, não vou perguntar mais nada, porque eu tava parecendo aquele cara, né? O nerd da Capitinha morreu, né? Tudo era só miséria. Mas assim, aí teve essa criatura que falou isso comigo e falou, nossa, mas como eu invejo a tua... Eu falei assim, não é uma questão de ter força, mas de determinar a prioridade. Porque eu era a única pessoa que podia fazer uma coisa naquele momento. Minha filha tinha 4 anos, minha mãe internada, meu irmão perdeu o foco, não sabia nem o que ele fazia da vida. Eu falei, vamos olhar o lado positivo da vida, né? E a criatura veio e colocou. Então, quando eu falo de inveja, é aquela coisa assim, você vê uma pessoa que tá na merda e a outra vira e fala, nossa, mas como eu invejo, né? Não é um carro bonito, tá? Mas assim, a pessoa inveja só a consequência, mas não o que desencadeou, o que a pessoa passou para estar
padrão, tá? Então, quando eu falo de inveja, é nesse sentido realmente negativo, tá? Vingança. Vingança, quando eu falo de vingança, é aquela pessoa vingativa, seja em pequenas proporções ou grande. Então, assim, não, eu sou vingativa. Normalmente as pessoas não tendem a falar nesse sentido de vingança, que são vingativas, tá? Isso pode ser em pequena escala e em grande escala, tá? Quando eu falo de vingança, eu posso falar, não, se alguém me fizer, eu vou dar o troco. Isso eu tô falando que é vingança, tá? Se a pessoa colocou, não, eu sou tomar lá da cá, se me traiu, eu traio. Então aí a gente vai colocar, no caso da vingança, eu não coloco na frente da pessoa, mas eu depois coloco um ponto. Por quê? Quando a gente fala de vingança, a gente fala de desvio de caráter. Então assim, eu sou boa porque você é bom pra mim. Se você for ruim, eu vou ser ruim com você. E a gente não pode se pautar nesse sentido. Então, se eu ajo com você como você age comigo, que moral que eu tenho? Que tipo de índole que essa pessoa tem? Tá? E aí, quando a gente fala no caso de vingança, lembra da crueldade de fogo que eu comentei? Pode colocar nesse sentido, de índole e de caráter. Tá? Aí não é questão da gente pré-julgar essa pessoa, tá? Mas como que ela processa situações. Então, assim, para mim me sentir segura e mais forte, eu tenho que me vingar para me sentir melhor. Mas, na realidade, essa satisfação não é real, ela não existe, tá? Então, habitualmente, quando alguém fala de vingança, falando patologicamente a nível dos problemas mentais, a gente pode vincular com sociopata. Pessoas que têm aí problema nesse sentido, da questão de caráter, tá? Pode vincular. Às vezes não chega a isso tudo. Então, às vezes passa aquela imagem de pessoa doce, meiga, mas que na hora que puder, puxa, tá? Solidão. Quando a gente fala de solidão, a gente pode estar falando de fogo, de qualquer um dos elementos, tá? Mas a gente pode falar de fogo e a gente pode falar de água, mais especificamente. Que é aquela pessoa que se sente, que é o idoso, que se sente solitário. Ao mesmo tempo, o adolescente, que às vezes tem um monte de amigo, mas na hora que precisa não tem nenhum. Então falta a qualidade. Aí a gente vai avaliar em que sentido. Mas em que sentido que é essa solidão? É porque você não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para trocar ideia. O que acontece nessa solidão? Esmiuça essa solidão, tá? Não, eu me sinto solitário no casamento. Aí, aí a questão não é solidão, a questão entra no princípio. Acho que o Renato deu um toque aqui.